No mundo existem teorias e mais teorias, e a cada dia devem brotar mais teorias e teorias. Teorizo eu. E falando de teorias que realmente prestam, não de absurdos como a teoria da Terra banana, mas das grandes teorias acadêmicas, há de se dizer que algumas são simplesmente e inegavelmente revolucionárias. Aquelas que trazem consigo uma mudança de paradigma. E dentro desse seleto conjunto de teorias está a teoria dos conjuntos, criada no final do século XIX pelo matemático alemão Georg Cantor. A teoria dos conjuntos revolucionou a matemática ao fornecer um sistema lógico bem definido para organizar seus conceitos fundamentais. Antes dela, a matemática era baseada em ideias mais intuitivas e dispersas, sem uma estrutura formal rigorosa. Partamos para as definições. Um conjunto é uma coleção de objetos não ordenada e sem repetições. Esses objetos podem ser elementos ou outros conjuntos. Por exemplo, os 5 terrenos básicos de Magic the Gathering formam um conjunto, assim como os 12 caçadores escolhidos pelo presidente Isaac Netero por suas habilidades excepcionais, os zodíacos. Existem várias formas de representar um conjunto. Uma delas é a notação entre colchetes, onde os elementos são listados e separados por vírgula. Outra, mais visual, é o diagrama de Venn, amplamente utilizado para ilustrar operações entre conjuntos, onde cada região bidimensional representa um conjunto. Como nem a ordem e nem a repetição importa, para a definição de um conjunto, os conjuntos AB, BA e AAB são iguais. Elementos são objetos indivisíveis dentro de um conjunto, ou seja, não contêm outros objetos. Conjuntos, por outro lado, podem conter elementos ou até mesmo outros conjuntos. Para qualquer conjunto A e qualquer elemento X, existem apenas duas possibilidades. Ou X pertence a A, ou X não pertence a A. Por exemplo, Kuroro pertence ao Genei Ryodan, enquanto Kurapika, por sua natureza, jamais pertenceria. Em um conjunto, ou alguém é membro, ou não é. Não há meio termo. Também podemos simplificar a notação de um conjunto utilizando colchetes. Ao invés de listar todos os seus elementos individualmente, destacamos uma propriedade que define o conjunto, ou seja, uma característica que todos os seus elementos possuem, e somente eles, o que, por consequência, os diferencia dos demais. Por exemplo, em vez de representar o conjunto de números naturais pares como 0, 2, 4 e assim por diante, podemos expressá-lo de forma mais concisa. X pertence a N, que é o conjunto dos números naturais, tal que x é divisível por 2. Já para dois conjuntos podem existir relações distintas, como a relação de subconjunto, por exemplo. Um conjunto A é um subconjunto de B se todos os elementos de A também pertencem a B. Por exemplo, os zodíacos são um subconjunto da associação Hunter, uma vez que cada membro do zodíaco é um Hunter. Como consequência, todo conjunto é um subconjunto de si próprio. A igualdade entre conjuntos é definida com base nessa relação. Dois conjuntos A e B são iguais se e somente se A é subconjunto de B e B é subconjunto de A, ou seja, se contém exatamente os mesmos elementos. Operações entre conjuntos. Além da relação de inclusão, os conjuntos podem ser combinados de diferentes maneiras. União, conjunto que contém todos os elementos de A e B. Intersecção, conjunto formado apenas pelos elementos comuns a A e B, ou seja, que existem tanto em A quanto em B. Diferença, conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, mas não a B. Diferença simétrica, conjunto que contém os elementos que pertencem apenas a um dos conjuntos, ou seja, a união menos a intersecção. Há também duas construções importantes: conjunto das partes, conjunto de todos os subconjuntos de um conjunto A, e cardinalidade, número de elementos contidos em A. Por exemplo, no caso dos 9 novatos em Naruto, a cardinalidade é 9, pois o grupo possui 9 membros. Conjuntos com a mesma cardinalidade são chamados de equivalentes, ou seja, possuem a mesma quantidade de elementos, independentemente de quais sejam. Isso não deve ser confundido com conjuntos iguais, que ocorrem quando ambos possuem exatamente os mesmos elementos. Entre os conjuntos mais importantes, destaca-se o conjunto vazio, que não contém nenhum elemento. Curiosamente, ele é um subconjunto de qualquer conjunto, pois a afirmação "todos os elementos do conjunto vazio estão em A" é sempre verdadeira, já que não há elementos para contrariá-la. Outro conjunto essencial é o conjunto universo, que reúne todos os elementos possíveis dentro de um determinado contexto. A partir dele, podemos definir o conjunto complementar de um conjunto A, que consiste em todos os elementos de U que não pertencem a A. Em outras palavras, é o resultado da diferença entre o conjunto universo e A.
Cantor tratava conjuntos como coleções bem definidas de objetos, sem muitas restrições formais. Se um conjunto pode ser definido por uma propriedade, ele existe. Por exemplo, o conjunto de todas as frutas vermelhas. Mas o que acontece se eu definir um conjunto como o conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si mesmos? Essa foi a pergunta que Bertrand Russell fez a si próprio e se viu diante de um paradoxo. Se R pertence a si mesmo, pela definição, ele não deveria pertencer. Mas se não pertence, então deveria pertencer. Pé, contradição. Esse é o famoso paradoxo de Russell, que mostrou que a teoria dos conjuntos precisava de regras mais rígidas. Essa abordagem inicial passou a ser chamada então de teoria ingênua dos conjuntos, e para corrigi-la surgiram a teoria dos conjuntos de Zermelo-Fraenkel, que impede conjuntos de pertencerem a si mesmos, a teoria dos tipos de Russell, que define camadas para evitar autorreferências, e um punhado de outras. Esse problema influenciou a lógica, a computação e até o teorema da incompletude de Gödel. De certo modo, basicamente Russell encontrou um bug na matemática da época, e sua solução ajudou a estruturar a base da matemática moderna. A teoria dos conjuntos é rica em conceitos fascinantes, e um deles é a forma como ela estabelece uma base lógica para a construção dos números naturais. Embora existam várias abordagens, a construção de von Neumann é uma das mais clássicas, definindo os números naturais da seguinte maneira: o 0 é representado pelo conjunto vazio, o número 1 é o conjunto que contém apenas o conjunto vazio, o número 2 é o conjunto que contém o 0 e 1, ou seja, o conjunto que contém o conjunto vazio e também contém o conjunto que contém o conjunto vazio. O número 3 é o conjunto que contém o 0, o 1 e o 2. E assim por diante. De maneira geral, cada número natural n é definido como o conjunto de todos os números naturais menores que ele. Essa construção demonstra como a matemática pode ser formalizada a partir da teoria dos conjuntos, sem a necessidade de definir números como entidades primitivas. A teoria dos conjuntos também revolucionou nossa compreensão do infinito. Cantor mostrou que existem diferentes tamanhos de infinitos, algo que parece contraintuitivo à primeira vista. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., é infinito contável, pois podemos enumerar seus elementos de forma sequencial. Esse conjunto tem o mesmo tamanho que o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais, ou seja, todos esses conjuntos são equipotentes, mesmo que à primeira vista pareçam infinitos de formas distintas, uma vez que, por exemplo, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Mas o contrário não é verdadeiro. Isso significa que é possível estabelecer uma correspondência 1 a 1 entre seus elementos, mostrando que possuem a mesma cardinalidade. Entretanto, o conjunto dos números reais é um infinito maior, chamado infinito incontável, pois não há uma maneira de listar todos os números reais de forma ordenada e sequencial. Cantor demonstrou isso através do argumento da diagonalização, provando que, independentemente da forma como tentamos listar os números reais, sempre haverá um número que não está na lista. Essa descoberta levou à definição dos números cardinais, que representam o tamanho dos conjuntos. Aleph 0 representa o tamanho do conjunto dos números naturais, o infinito contável, e o continuum representa o tamanho do conjunto dos números reais, infinito incontável. Existem infinitos ainda maiores, levando a uma hierarquia infinita de infinitos. Essa ideia gerou muitas discussões e paradoxos na matemática, levando à formulação da famosa hipótese do contínuo, que afirma que não há nenhum infinito entre Aleph 0 e o continuum. Curiosamente, foi provado que essa hipótese não pode ser demonstrada nem refutada dentro do sistema tradicional da matemática, ZFC, que nada mais é do que a teoria dos conjuntos de Zermelo-Fraenkel com o axioma da escolha. Mas isso é assunto para outro vídeo. Com o tempo, a teoria dos conjuntos meio que virou a linguagem universal da matemática, que por sua vez é a linguagem universal do universo. Basicamente toda e qualquer estrutura matemática pode ser definida em termos de conjunto, números, funções, probabilidades e etc., seja lá o que for. Agora que você já sabe uma união de coisas sobre a teoria dos conjuntos, ou solidificou ainda mais o que já sabia nessa intersecção de ideias, que tal colocar esse conhecimento em prática? Conta aí nos comentários, qual é o seu conjunto musical preferido? Vale banda, orquestra ou até aquela playlist caótica que parece uma união disjunta de estilos? E já que estamos falando de conjuntos, que tal fazer parte do nosso? Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui a gente sempre tenta trazer conteúdos bem definidos e novos elementos para agregar ao nosso aprendizado. Até a próxima! E lembre-se, o conjunto universo conspira ao seu favor. Namastê!